Bora começar a falar então de autismo, né? A partir de agora, eu estou muito curioso para te ouvir falando como é que essas questões todas se aplicam às necessidades, são muitas, né? Uhum. Da condição autística. E aí a gente tem o famoso ABA, né? Antes de você passar a palavra para você, deixa eu te dizer que eu já perdi emprego por não ter capacitação em ABA. Sim. Né? Muitos lugares pedem, lugares onde se trabalha com crianças e com foco em crianças com autismo, né? Uhum. Algumas oportunidades já me escaparam por nunca ter feito uma formação específica nessa área. Explica para a gente, Elton, o que é a análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Uma sigla em inglês, se eu não me engano, o ABA. Isso. Né? Queria que você explicasse em termos gerais o que é que ela é e quais são as novidades em termos de metodologias eficazes nos mais variados casos. Pode dar exemplos da sua prática, se você quiser. Perfeito. A ABA, né, vem do inglês, como você falou, né, Paulo? Applied Behavior Analysis. Applied Behavior Analysis. Isso. Que aqui em português seria análise do comportamento aplicado. Né? E aí a primeira coisa que é muito comum as pessoas pensarem é que a ABA é um método, né? O método ABA, ou tem outro termozinho que as pessoas usam, o método ABA ou a intervenção ABA, né? Alguma coisa assim. E o erro em falar que ABA é um método, primeiro, não é um método, é uma ciência, né? Já eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Uhum. E no método, a gente tem aquela ideia meio que de replicação sistemática, que eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu fizer com o Joãozinho, se eu aplicar do mesmo jeito na Maria, vai dar certo, né? Meio que uma receita de bolo. Se eu faço um bolo seguindo a receita da Ana Maria Braga, né? Aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, vai tender a sair o mesmo bolo, sim. praticamente, né? E aí, a ABA não é um método também por isso, porque a gente parte sempre do planejamento individualizado. A gente olha muito para a singularidade de cada criança. Então, eu, por exemplo, já atendi autistas gêmeos. Gêmeos idênticos, assim, a ponto de eu, toda a sessão, perguntar para a mãe, mas quem é quem? Porque eles eram idênticos e iam com a roupa igual ainda. Falava, mas esse é fulano, esse é quem? Dava até um nó na cabeça. Gêmeos idênticos, mas com repertórios totalmente diferentes. Então, a intervenção para um era de um jeito, para o outro era outro. Repertórios comportamentais diferentes. Sim, sim. Curioso. Exato. Um, por exemplo, era um pouquinho mais agressivo, o outro já não era. Um deles já balbuciava algumas palavrinhas, o outro não falava nada, né? Então, a gente via muitas Gêmeos idênticos, monozigóticos. Uhum. Gêmeos... Sim, sim. Eu estou fazendo essa interjeição porque geralmente eles são muitíssimo parecidos, inclusive em aspectos comportamentais, né? Sim, inclusive. Sim. Nunca há uma semelhança, nunca há uma correspondência exata, mas o fato de serem monozigóticos... Já gera essa tendência, né? A serem muito parecidos porque os gêmeos, você sabe bem, né? Os gêmeos monozigóticos compartilham a mesmíssima herança genética. E que vai dos traços físicos a algumas questões comportamentais. Ou nesse caso, como que a gente compreende, assim, como é que a gente explica essa variabilidade? Pois bem, o autismo, né, ele tem bases genéticas, né, causas genéticas, então... Não, eu te pergunto em relação... Nós vamos voltar à questão do autismo, parênteses rapidinho nas variabilidades comportamentais desses gêmeos monozigóticos. Ok. Sim. Não, essas diferenças, elas comportamentais, né, principalmente, sim, elas se explicam não só por fatores neurológicos ou biológicos, que existem e contribuem para essas diferenças, sem dúvidas, mas também pela história individual de cada pessoa. Então, na análise do comportamento, Paulo, e para quem nos assiste, a gente sempre fala que nós consideramos 3 grandes bases do ser humano. A base filogenética, né, que está ligada à nossa história evolutiva, nossa história genética mesmo, né? Sim. É o nosso DNA herdado dos nossos parentes, né? E nosso pertencimento específico a essa espécie, né, humana e tudo. Mas além dela, consideramos a base ontogenética, a história pessoal de vida de cada um, e a base social-cultural, né? Que aí é um conceito bem mais amplo. Mas, por exemplo, a família, a cidade que você vive, os grupos que você faz parte, né, os livros que você lê, tudo isso entra nessa parte cultural e social. E aí, veja, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente vai modelando
a criança A e a criança B de formas diferentes, né? O ambiente físico, o ambiente social, ele vai modelando de formas diferentes aquelas crianças, e essa parte ontogenética, isto é, a história individual de cada criança, vai construindo, por exemplo, eu vou dar nomes fictícios, o Joãozinho para ser agressivo, por exemplo, ter comportamentos agressivos, na verdade, e o Pedrinho para não ter comportamento agressivo. Então, um pequeno exemplo com esses gêmeos que eu atendi. Sim. O nome fictício, o Pedrinho, ele falava, o Joãozinho não. Falava pouco, mas falava. Então, é muito provável... Eram crianças com autismo? Com autismo, certo. Os dois. Certo. Então, é muito provável que o Pedrinho, por conseguir falar, por exemplo, mamãe, eu quero água, eu quero assistir TV, né? Ele não precisou, na história de vida dele, recorrer a outros padrões de comportamentos para conseguir o que ele queria ou para dizer que algo incomodava ele. Apaga a luz, liga a TV, me dá água. Então, quando o ambiente físico e ou social ele vai reforçando esses padrões, o cérebrozinho da criança vai construindo aqueles padrões, tipo, legal, isso aqui funciona. Nem sempre é assim de forma consciente. Eu falei isso, eu pedi água e consegui a água. Não. O cérebro ele faz uma conexão sináptica de que, quando eu emiti tal comportamento, eu recebi essa consequência. Essa consequência foi vantajosa para mim, então provavelmente eu vou replicar. Isso no futuro, né? Então, se o Pedrinho, por exemplo, pede, mamãe, eu quero água, e consegue água, ele vai manter no repertório comportamental dele esse pedido. Eu quero água, eu quero carrinho, eu quero chocolate, eu quero passear. Já o irmão dele, o Joãozinho, que não falava, pelo contexto, ele nem falava vocalmente e nem usava comunicação alternativa. Troca de figura, linguagem de sinais, nada disso. Então, provavelmente, em algum momento da história do Joãozinho, ele, queria água ou queria o carrinho, não se fez entender, porque não tinha ferramentas para isso, e por não se fazer entender, ele foi variando o comportamento dele. Porque, Paulo, o que acontece? Quando a gente emite um comportamento e esse comportamento não é reforçado, geralmente ocorre uma variação. Por exemplo, cara, eu estou falando com você e você não me ouviu, então eu vou gritar. Eu gritei e você não me ouviu, então eu vou cutucar você. Eu cutuquei e você não me ouviu, então eu vou bater em você. Aí, se na hora que eu bato em você, você me dá atenção, é como se no meu cérebro registrasse o seguinte, legal. Então, para ele me dar atenção, precisei bater. Então, no caso do Joãozinho, que não sabia falar, provavelmente em algum momento da vida, ele bateu em alguém. Por conseguir bater, ele conseguiu, obter o que ele queria, ele conseguiu se livrar de alguma coisa que estava incomodando. De repente ele bateu na mãe e a mãe ligou a TV para ele se acalmar, né? Não por má fé, mas porque, tá batendo, tá muito nervoso, não, liga aqui a TV. E aí talvez ele tenha construído esse padrão. E aí, Paulo, a gente encontra no ambiente, né, muitas das explicações para essas diferenças entre comportamentos ou personalidades, como a gente chama. Por que é que um é mais calmo, outro é mais nervoso? Sim. Né? Porque o ambiente físico e social foi modelando aquela pessoa, né? Talvez para ele ser ouvido, ele teve que bater. E o outro, para ser ouvido, ele precisou falar apenas, né? E esses padrões eles foram sendo reforçados pelo ambiente.